antes de terminar o nosso tempo, o Felipe gostaria de falar, né, Felipe? Então, nós vamos ouvir o Felipe e depois nós vamos dar continuidade na número 4. Sobre o que o Dorval falou, que encontrou um pavão no parquinho, alguém deve ter trocado o GPS dele. É que tem algumas casas que criam, né? Então, pode ser que ele tenha fugido. Pessoal. Professora, quando as pessoas adotam esses animais selvagens aí, elas têm que pagar bem caro, porque na real nem pode vir animais selvagens para casa, porque tem gente que até cria um elefante ou hipopótamo dentro de casa. Acho que é meio difícil dentro de casa o pavão e o hipopótamo, né? Eu já vi no YouTube aqueles animais fofinhos, eu sempre vejo isso. É? Já vi até uma onça dentro de casa. Pessoal, vamos dar continuidade então. Vamos lá. Deixa eu admitir aqui, tem aluno ainda entrando. Vamos lá. A número 4. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Quem que tinha pedido para responder? A número 4? Ninguém, eu acho. Cauã? Eu acho que foi a Helena que pediu para responder a 4. Mas a Helena pediu a número 4, né? É que o Cauã acho que pediu antes, não pediu? Ou foi a Helena? A Helena O Cauã foi antes. Bom, eu acho que foi o Cauã. Pessoal, Foi o Cauã. fechem os áudios, pode deixar. A Helena responde a 4 e o Cauã responde a 5. Helena. Mas eu não quero mais responder. Cauã, vamos lá. Pessoal, então, ó, eu vou passar para os próximos. Aí não adianta pedir de novo, tá bom? Vai, Cauã. O que ela fez para tentar conquistar seu sonho? Ela tentou ser um pavão, Como? usando as penas das gralhas. Quer dizer, do pavão, na verdade. Pavão, é. Pessoal, então lá na... Eu posso falar a minha resposta? Só um pouquinho, pessoal. Deixa a mãozinha levantada, Thaíses, para não interromper. E aí a professora autoriza vocês a falar. Pessoal, olha só. O que o Cauã quis dizer ali na número 4? Ela colheu penas de pavão que estavam no chão e as colocou em seu corpo, né? Ela não foi lá e puxou do pavão. Ela colheu do chão as penas e colocou em seu corpo. Ok? Então, escrevam lá na número 4. Ela colheu penas de pavão que estavam no chão e as colocou em seu corpo. Valentina, pode falar. Posso falar minha resposta, Pedro? Pode. Ela colheu as penas dos pavões que caíram no chão e colocou em seu corpo. Ótimo, muito bem. Alguém mais quer falar a sua resposta? Fala, Isis. Eles estavam na época de cair penas de pavão, então ela pegou as penas que estavam no chão e botou em seu corpo. Isso mesmo. Pessoal, a número 5 diz assim, você já viu um pavão? Se sim, onde? Quem gostaria de levantar a mão para falar sobre o pavão? Eu. Por ordem, tá? Joel. Só um pouquinho, deixa a mão levantada que eu vou pela ordem da minha tela. Fala, Rafael. Ô, professora, eu posso falar a minha resposta? Sofia, deixa a tua mãozinha levantada que quando chegar na tua vez a professora autoriza. Fala, Rafael. Eu tinha visto um pavão no zoológico que ele ficava saindo da área o tempo todo e ficava indo para a área dos outros bichos. É? Era muito engraçado. Não tinha tela de proteção? Não, ficava só invadindo o território. Tava livre, então. Fala, Valentina. Eu já vi no zoológico e também eu já vi em uma praça, eu acho. Ou uma loja. É. Fala, Isis. Ô, prof, sabe aquele sinuelo que tem lá na coisa? Sei. Então, lá tem. E quando eu fui lá no barco, tinha várias coisas e tinha vários pavões lá. Várias aves. André?
prof, um dia eu tava andando no Beto Carreira, aí eu fui lá na parte de lanches. Aí tinha um pavão andando na parte de lanches e ele abriu a pena e saiu correndo pros meus pais. Fala, Sofia. Eu já vi um pavão num sítio e acho que num zoológico também. Foi num zoológico. E a minha resposta da 4, professora, eu escrevi. Ela pegou penas de pavões e colocou em seu corpo. O Matheus quer falar? Eu tô com a mão levantada faz um tempo. A professora está seguindo a ordem aqui, tá, Felipe? Só um pouquinho. Tá. Mais 2 alunos para falar ainda, mas eu estou seguindo a ordem aqui, só um pouquinho. Fala, Matheus. Antigamente, eu tava no Beto Carreiro, daí eu tava indo para um brinquedo e eu vi uns dois pavão andando no meio do nada. Beto Carreiro é o território dos pavões, hein? Fala, Felipe. Eu quero falar a minha resposta da 4, pode ser? Pode. Eu botei assim, ó. Ela tentou ser um pavão, colhendo as penas do chão que era de um pavão. E colocando no seu corpo, né? Faltou isso. Isso mesmo. Fala, Helena. Prof, quando eu já vi um pavão lá no zoológico, quando meu avô trabalhava lá. Geralmente a gente vê essas aves em zoológicos mesmo, né? Pessoal, a prof vai falar para vocês um pouquinho a curiosidade do pavão, depois da gralha. Fala, Pedro. E aí a gente retoma aqui. Vamos ouvir o Pedro rapidinho. Fala, Pedro. Prof, Pode falar. eu fiz uma viagem para Argentina e a gente foi em um zoológico e lá tinha assim uma mesinha e tinha bastante pavões assim. Legal, né? Pessoal, a prof vai ouvir agora a Maria. Prof, a 5 já foi? Oi? A 5 já foi? Não, eu vou ouvir a Marina Rocha e a gente vai continuar, senão acaba o nosso tempo e a gente não acabou. Fala, Marina. Uma vez, lá em Curitiba, eu estudava numa escola que tinha uma fazenda. Tinha porco e galinha e também tinha pavão. E toda vez que a gente ia ver na fazenda, não tinha nenhum, porque eles saía da fazenda e ficava meio que na parede ali. Pessoal, a prof vai ler uma curiosidade sobre o pavão. Vamos continuar e depois a prof fala sobre a gralha, tá? Eu vou pedir para a Marina e para a Manuela guardarem um pouquinho, que estão com a mão levantada, tá ok? Nome científico, pavo cristatus, a classe das aves, ordem Galliformes, ele é da família dos Phasianidae. Distribuição, o pavão é encontrado na Índia e no Sri Lanka. Habitat, as florestas, nome comum, pavão. O pavão, ele mede até 2 metros e 15 centímetros de comprimento, incluindo a cauda. Ele só consegue voar depois que ele correr uma determinada distância. O seu voo é barulhento e desajeitado. A fase de reprodução vai de janeiro a outubro. A fêmea põe até 10 ovos que são incubados cuidadosamente durante 30 dias. Não são animais domesticáveis, pois são muito brigões e não gostam da presença dos outros animais. Ok? Então, olha só. Eu vou pedir para a Manu e para a Mariana aguardarem um pouquinho, baixarem a mão um pouquinho. A gente vai finalizar a página 8. Eu ouço vocês e depois eu leio a curiosidade da gralha, ok? Prof, eu posso responder a 7? Felipe, você já respondeu. A prof vai dar agora...
preferência para quem não respondeu ainda, ok? Depois a gente volta em você. Pessoal, número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Larissa. Qual foi a reação das outras aves? Elas disseram, elas correram, né? Falaram que meio tutaraca, porque ela se pensou o que ela é. Elas não ficaram com medo, né? Elas ficaram revoltadas porque ela queria ser Porque copiar. ave. Então, a reação delas foi de vaiar a gralha e de enxotá-las a bicadas. Então, escrevam lá no número 6. Elas vaiaram a gralha e a enxotaram a bicadas. Ponto final. Elas o que? Cauã? Já respondeu, Cauã? Cauã já respondeu a número 6? Tá, pronto. Tá bom. Eu posso colocar assim, as aves ficaram com raiva, ficaram xingando a gralha? Ou falando mal? Ali tá perguntando qual foi a reação delas. A reação, o que elas fizeram contra a gralha? Elas vaiaram e enxotaram a gralha as bicadas. Não tá perguntando qual o sentimento de raiva, sentimento de frustração. Tá perguntando sobre a reação. A reação é de que forma que elas reagiram ao ver esse animal. Então, elas reagiram de forma a vaiar a gralha e enxotá-la com picadas, tá, Felipe? Ô, professora, eu escrevi assim na 6. Elas vaiaram a gralha e bicavam a gralha. Tá certo, professora? Eu escrevi assim? Pode ser, aham. Alguém mais quer falar a sua opinião? Eu. Pode falar, Rafa. Bom, o desprezo. Elas desprezaram a gralha. Só que a gente não pode esquecer que está perguntando sobre o que fala no texto, tá, Rafa? Então, tem que descrever a reação do texto, ok? Então, coloca... Então, mas está escrito o desprezo no texto. Mas completa, então, complementa. O desprezo, vírgula, vaiaram e enxotaram-a. Ok? Tá. 7, pessoal. Observe a imagem ao lado e explique o trecho. Penas com olhos nas pontas, presente no texto. Por que que ele fala ali, terceiro ano? Penas com olhos nas pontas. Por que que ele fala assim? Porque nas Porque parecem olhos no pavão. Só aqui. Não vou ouvir quem está falando sem levantar a mão, quem está abrindo o áudio sem autorização. Tá? Mariana, pode responder para a gente a número 7, por gentileza? Tens que abrir o teu áudio para a gente poder te ouvir, Mariana. Ô, prof, você pode passar, por favor? Porque senão eu vou ler o texto de novo, daí vai demorar um pouquinho. Tá, pessoal, a professora, quando a gente faz uma interpretação de texto, a gente espera que o aluno saiba a resposta porque ele prestou atenção na leitura, tá? Então, peço por gentileza que para as próximas aulas vocês prestem bastante atenção quando a professora estiver lendo e explicando, ok? Pode falar, Cauã. Eu sei a resposta da número 7. Pode falar. É que a cauda do pavão se parece com olhos. Os desenhos que aparecem na cauda, né? Os desenhos que aparecem na cauda, tá, Cauã? Arruma lá. Tá. Os desenhos que aparecem na cauda do pavão são parecidos com olhos, ou lembram olhos. Ô, prof, é na 7 que vocês estão? Isso. Então, lá na 7, vocês vão escrever o seguinte, terceiro ano. As penas de pavão têm desenhos que se parecem com olhos. Lá no número 7.
As penas de pavão têm desenhos que se parecem com olhos. Sara já escreveu a número 7. Sara, Ô, prof, Sim. fala, Felipe. eu pensei em colocar assim, porque na ponta das penas do pavão parecem ter olhos. Os desenhos parecem com olhos, tá? Tá. Fala aí. Professora, eu Só um escrevi. pouquinho, pessoal. Pessoal, levanta a mão, tá? Abre o áudio quando a prof autorizar, ok? A gente já está há bastante tempo nas aulas online, eu acho que vocês já deveriam ter aprendido. Então, vamos lá. Levanta a mão e aguarda a sua vez de falar. Fala, Isis. Porque na ponta das suas penas tem desenhos que se parecem com olhos. Isso. Fala, Valentina. Posso falar minha resposta, prof? Pode. As penas do pavão têm desenhos que lembram olhos. Muito bem. Fala, Sofia, agora. Sofia, abre o áudio quando a prof autorizar, tá bom? Pode falar. Eu escrevi assim na 7. A cauda tem desenhos que parecem com olhos azuis. Muito bem. Fala, Helena. Prof, eu respondi assim. As penas do pavão lembram olhos. Muito bem. Não são as penas, são os desenhos que tem na ponta da pena, tá? Especifica ali. Pessoal, a prof precisa continuar porque vai acabar o nosso tempo. Então, a gente vai se limitar a respostas de 3 alunos em cada questão, ok? A professora já ouviu 7 alunos. Então, vamos lá. 8. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a relação das outras gralhas? Quem gostaria? Ficaram tristes porque elas não aceitam como elas são. Sofia, fecha o áudio, levanta a mãozinha. Vocês têm que aprender 3º ano, já passou do tempo, tá? Pessoal, quem gostaria de apresentar a sua opinião da resposta número 8? Fala, Felipe, que está com a mão levantada. Prof, As outras grárias concordaram. Prof, As outras gralhas concordaram? Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Elas não concordaram com o que a gralha fez, né? Elas expulsaram essa gralha, porque elas acharam incorreto o fato dela não aceitar, dela não gostar de quem ela era. Então, se ela não gostava de ser como as amigas, não era o lugar dela ali. Então, as gralhas enxotaram ela para longe, tá? Fala, Matheus. Agora pode repetir a número 7? Número 7. As penas de pavão têm desenhos que se parecem com olhos. As penas de pavão têm desenhos que se parecem com olhos. Fala, Manu. Ô, professor, você pode repetir a número 8? Eu vou ouvir a opinião dos amigos e eu já repito, tá? Fala, Manu. Ô, prof, na número 7 eu escrevi os desenhos das penas do pavão se parecem com olhos. Muito bem. Quem mais quer falar? Helena. Prof, Só um pouquinho. travou aqui pra mim. Para quem que travou? Eu, prof. Pedro, nós estamos na 8. A prof já vai responder a 8, tá, Pedro? Fala, Sofia. Ô, professora, eu já fiz a 8. Eu posso responder a minha resposta? Pode.
Ali estava dizendo que você falou, eu respondi. As gralhas ficaram bravas, porque a gralha não queria ser como é. Pessoal, a pergunta da número 8 é a seguinte. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Vamos lembrar da reação das outras gralhas. As outras gralhas não ficaram contentes, porque a gralha queria ser diferente. Então, elas expulsaram ela, né? O que vocês acham dessa reação das gralhas? Será que está correto? Elas respeitaram a opinião da amiga? Não. A amiga queria ser diferente, ela não estava se sentindo bem, ela queria ser diferente. As gralhas poderiam não concordar, mas elas tinham que respeitar, né? É como a gente, seres humanos. Eu posso não concordar com a opinião do meu amigo ou com a atitude dele, mas eu preciso respeitar. Se eu acho que ela não é correta, eu só não vou copiar, né? Mas eu preciso respeitar. A diversidade precisa ser respeitada, certo? Então, lá na 8, vocês vão responder o que vocês acham sobre a reação das gralhas. Será que foi certo? Será que foi errado? Por que foi errado? Será que a gente não tem que respeitar a opinião do outro? Se o outro se acha, se sente melhor usando tal tipo de roupa ou tal cor de cabelo, eu não tenho que respeitar a opinião do outro? Eu preciso respeitar a mim mesmo também, né? Se eu nasci com cabelo amarelo e cacheado, por que eu não posso aceitar? Eu tenho a opção de mudar. Mas se Deus me fez assim, será que eu não teria que aceitar? São várias opiniões, né? Terceiro ano. Então, ó, ali a gente pode falar sobre o respeito com o outro. Ali a gente pode falar sobre o respeito a si mesmo, né? Porque quando a gente respeita quem a gente está se autovalorizando. Quando fala assim, ó, se eu não me achar bonito, quem vai me achar? Eu preciso gostar de mim primeiro, independente da opinião do outro. Eu preciso me autovalorizar, né? Alguém gostaria de expor mais uma opinião? Terceiro ano. Helena, pode falar, Helena. Felipe tá com visita? É o vô, Felipe? Seja bem-vindo, vô. Vô quer participar da aula. Dá um tchauzinho terceiro ano pro vô do Felipe, ó. Tá participando da aula. Vamos lá, vamos continuar então. Helena, pode expor sua opinião. Prof, eu coloquei a mesma coisa da Sofia. Tá, mas Helena, eu preciso, na número 8, que você exponha a sua opinião quanto à reação das gralhas, tá bom? O que eu já tinha colocado antes. Quando vocês estavam na 7, eu já tinha colocado. Pode responder. Repete, então. Tá, eu faço outra. Não. Professora, posso falar que eu escrevi? Não, Sofia, agora você não vai falar, porque eu já pedi para levantar a mão 3 vezes, tá? Helena, a professora acabou de dizer que precisa, na número 8, expor a sua opinião sobre a reação das gralhas. Aí você precisa escrever ali para a professora se você concorda com o que as gralhas fizeram de ter expulsado ela, ou se você acha que as gralhas tinham que respeitar o desejo dela de ser diferente. Tá bom, Helena? Pessoal, eu vou ouvir o Felipe e a Valentina e a gente vai continuar. Senão vai finalizar o nosso tempo e a gente não acabou o português. Vai, Felipe. Eu também posso. Levanta a mão, pessoal. Deixa a mãozinha levantada. Fala, Felipe. As outras gralhas não respeitaram a opinião da outra gralha. Da gralha, né? Pode colocar da gralha. Mas aí tu tem que dizer se é certo ou se é errado. O que tu acha com isso, tá bom? Fala, Valentina. Então, o que eu tenho que colocar ali na minha resposta? Tem que colocar. As outras gralhas não respeitaram a opinião dela. E a gente precisa respeitar a opinião dos outros. E nós temos que respeitar a opinião dos outros. Todo mundo, né? Cada um tem que respeitar a opinião do outro, mesmo que seja diferente da sua, né? Pra gente viver em harmonia. Fala, Valentina. Eu escrevi assim, ó, prof. Elas podiam não concordar, mas pelo menos respeitar. Isso mesmo. Ótimo, Valentina. Pessoal, vamos continuar. Fala, Sofia.
Eu escrevi lá na 8, eu acho que foi errado. Ponto, porque ela tinha que aceitar a opinião dos outros. Tá. Elas tinham que aceitar a opinião da gralha, tá, Sofia? Pessoal, continuando então na 9, vamos lá. Fala, Matheus. Posso falar minha resposta? Pode. Elas deveriam respeitar a opinião da gralha. Muito bem. Pessoal, vamos lá para 9 então, senão vai acabar o nosso tempo. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Sim ou não? E por quê? Quem gostaria de responder esta? Matheus. Fala, Matheus. Eles não aceitaram. Por que eles não aceitaram? Por que, Matheus, que elas não aceitaram? Eles não aceitaram? Por quê? Ah, não sei. Fala, Manu. Por que eles não aceitaram, Manu? Porque ela era uma gralha e não um pavão. Muito bem, Manu. Então, ali na 9, vocês vão escrever não, vírgula, pois ela não era um pavão. Ponto final. Então, na 9, letra maiúscula no início da frase, não, vírgula, pois ela não era um pavão. Pessoal, eu vou dar a vez de falar quem tiver com a mão levantada, tá? Só um pouquinho a Isis e a Valentina. A gente vai ler a 10 e a 11. Vocês vão responder e depois eu vou abrir para vocês falarem, ok? 10. Ensinamento ou qual a moral essa fábula transmite? E aí? O que está escrito lá embaixo em negrito, terceiro ano? Fala, Valentina. Tá escrito, cada um deve ser contentar com o que é. Pessoal, para responder o número 10, vocês têm que abrir aspas, tá? Então, lá na 10, abre aspas, aqueles dois risquinhos. Escrevam lá, letra maiúscula. Cada um deve se contentar com o que é. Fecha aspas e depois da aspas coloca o ponto final, ok? Júlia, você já acabou a 10? Júlia Carvalho? Ô, professora, Cada um deve ser o quê? Pessoal, tem que prestar atenção. Tem aluno que está passando álcool em gel, está fazendo outra coisa que não é prestar atenção. E não adianta. Sim, prof. Hora de aula. Ô, prof, cada um deve ser o quê? Número 10. Abre aspas. Cada um deve se contentar com o que é. Fecha aspas e o pontinho. Terceiro ano está lá no final da fábula essa frase, ok? Cada um deve se contentar com o que é. Fecha aspas, ponto final. 11. Ô, prof, peraí. Tô Deixa esperando. eu tirar uma dúvida aqui. Transcrevam. O que é? É reescrever, é escrever novamente exatamente o que está lá, tá? Não é para escrever com as suas palavras, é para copiar exatamente o que está lá, Sim. tá? Tá. 11. Assinale X na alternativa que apresenta o significado dessa moral. Tem duas alternativas, uma está correta e a outra não. Larissa, qual das duas está correta? Devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém da turma? Então, olha só, a moral da história é: cada um deve se contentar com o que é. Isso significa o quê, Larissa? Que devemos ser felizes do jeito que somos ou que não devemos excluir ninguém da turma? Acho que o primeiro, prof. Isso mesmo. Então, terceiro ano lá na 11, faça um X na primeira opção. Devemos ser felizes do jeito que somos. Faça um xizinho lá na primeira opção. A prof vai ler a última etapa da nossa aula de hoje e eu já abro para os alunos que estão com a mão levantada, ok? Fábula. O que é fábula, terceiro ano?
A fábula é uma narrativa curta em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos. As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre a atitude dos personagens, ok? Então, vamos lá. Isis está com a mão levantada. Pode falar, Isis. Prof, ali que eu queria falar, e você falou pra gente deixar você explicar ali a número 10 e a número 11, eu posso falar a minha resposta da número 9? Pode sim, pode falar. Não, porque ela era diferente. Ela não era um pavão. Isso mesmo. Fala, Valentina, que está com a mão levantada. É o mesmo daí, tá, prof? Eu vou ler a minha resposta da 9. Não, porque ela não era um pavão, mas tentava ser um. Isso mesmo. Alguém mais? Manu, pode falar, Manu? Prof, que eu estava com a mão levantada antes e eu queria responder eu queria falar 9 e a 8 na minha resposta. Pode falar. A 8 é: as gralhas ficaram tristes, mas elas poderiam aceitar a gralha. Do jeito que ela devia respeitar, né? Que ela queria. Professora, não consegui ouvir o que você estava falando. Não entendi. Não era eu que estava falando, era a Manuela, Sofia. Da professora. Repete, Manu, por gentileza. A 8 eu botei: as gralhas ficaram tristes, mas elas poderiam aceitar a gralha. Pessoal, a prof vai falar só a curiosidade da gralha aqui para vocês, como eu falei do Eu pavão. jurei que tinha pena aqui, cara. Pena? André, fecha o teu áudio e presta atenção na aula. Classificação científica: reino, animalia, filo, cordata, chordata. Classe das aves também, ó. Tanto o pavão quanto a gralha, classe das aves. Ordem: Passeriformes, e ela é da família dos corvidais. Gêneros: corvos, cianocórax. A gralha é um nome comum para vários passeriformes, de pequeno tamanho e membro da família dos corvidais. São aparentados aos corvos e às pegas. Muitas espécies pertencem ao gênero Corvus, embora sejam estritamente corvos, recebem o nome comum de gralhas. Pessoal, aqui na página 8 e 9, ficou alguma dúvida? Alguém não conseguiu acompanhar alguma resposta? Eu consegui acompanhar tudo. Prof, eu não escutei a última, a 1 da página 9. A professora não chegou lá em verbos, tá? A gente acabou com fábulas. Verbos é para a próxima aula, tá bom? Então, nós finalizamos ali nas fábulas. Prof, eu posso mostrar um squish que eu fiz? Só um pouquinho, Isis. Deixa só para eu falar uma coisa rapidinho para vocês. Pessoal, segunda, quarta e sexta, nós vamos trabalhar com a aula ao vivo e com mais uma videoaula, tá? No primeiro e no segundo bimestre, nós trabalhamos com a aula ao vivo e com 2 videoaulas, né? Nós trabalhamos com 3 matérias por tarde, só que estava ficando cansativo para vocês, né? Então, a professora vai iniciar esse terceiro bimestre, inicialmente, com 2 matérias por tarde, segunda, quarta e sexta. Porque às vezes a gente se estende muito na aula online, né? A gente entra 3 vezes na aula online, então seriam 3 aulas. Com mais 2 videoaulas, ficam 5. E o objetivo é que vocês diminuam a carga horária para não ficar tão difícil, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, nós vamos trabalhar segunda, quarta e sexta com a videoaula e com a aula ao vivo. Uma videoaula e aula ao vivo. Então, hoje, a professora vai postar para vocês a videoaula de filosofia, ok? Vai acabar o nosso tempo. Terça e quinta continua 3. Então, vai ser 3 vídeos terça e quinta. Se vocês tiverem dúvida, me chamem no privado. A prof vai postar